O cílios é bom, mas uma coçadinha que você dá, que ele já escapa, né? Olha só. E eu não consigo colocar os cílios, né, postiço. Eu acho que eu tenho duas mãos esquerdas. Isso, assim. Aí assim, a gente Já tá pode ótimo. falar também sobre a origem das doenças. Pode falar sobre tudo. crianças, Nós vamos falar sobre por que tudo. as crianças adoecem, antibiótico, medicação. Podemos falar sobre tudo. E você... Ó, vou mandar o link do ao vivo. Não tá ao vivo, mas não tá nada aberto. Oi, galera vencedora, muito boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Sabadão, galera. Sabadão, todo sábado temos o que, produção? Nós temos o Clau Pode, E hoje estamos aqui com o Gabriel, que hoje vai apresentar o programa, vai apresentar a convidada. Qual que é o nome do podcast? Qual que é o nome? É Dá Clau. boa tarde pro povo, produção. Boa tarde, povo. Como é que vocês estão? Tudo bem?
Gente, eu vou falar uma coisa. Depois ele fala assim que eu não deixo ele falar. Tá aqui, ó. Clau. Ele fala assim, mãe, você não deixa eu falar. Aí quando eu jogo a bola pra ele finge demência. Finge que nem é com ele. Normal. Produção, hoje nós vamos falar de fisioterapia. Não é qualquer fisioterapia. Ela falou de uma coisa ali que eu achei interessante. É, produção. Então apresenta a convidada, produção. Doutora Maria Amélia, fisioterapeuta. Ei! Mas não é só fisioterapeuta, ela faz fisioterapia integrativa, é isso? Isso mesmo. Ei! Primeira pergunta que a gente já faz aqui. Quem é a doutora Maria Amélia? Olá, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês e poder estar levando informação para todos os ouvintes, né? Todo mundo que está aqui assistindo no YouTube. Bom, a Maria Amélia tem 24 anos já de profissão de fisioterapia. Engana quem acha que era a minha primeira opção. Eu fui escolhida pela fisioterapia e me apaixonei já há 24 anos. Então, a gente vem de um lado um pouco mais físico. As minhas primeiras formações, elas foram dentro da osteopatia, de técnicas manuais, mas a gente foi avançando. Então, todo mundo pode observar o quanto a fisioterapia cresceu nos últimos anos. Eu acho que é uma das profissões que mais abriu porta, e em várias áreas, né? Esporte, estética, parte de reabilitação. Então, hoje até a parte de suplementação nós podemos estar trabalhando, toda a parte de orientação, de coaching, enfim. A fisioterapia hoje ela tem um leque muito abrangente e a gente foi evoluindo. Nós fizemos também a formação da microfisioterapia, que a gente pode estar conversando, que trabalha sobre um lado um pouco mais emocional, e também da fisioterapia integrativa, do olhar do paciente como um todo. Então, hoje a gente olha o paciente do lado físico, do lado emocional e também do lado bioquímico. Se a gente prestar atenção, uma lesão ela não é só física, né? Ali uma tendinite, uma lesão no ombro, existe um fator emocional por trás. E existe também como estava esse paciente naquela hora daquela lesão. Então, existem vários fatores que podem ter contribuído e também prejudicam a recuperação do paciente. Então, doutora, porque quando a gente fala de fisioterapia, é só o que vem na mente do povo é a manual, é aquela da atividade física, de mover o membro. E a senhora vai mais além, né? Como é que esse paciente chega, né? Por exemplo, eu chego lá, estou com uma dor aqui no ombro. Já fiz de tudo. Aí eu quero fazer essa interativa. Como que é? Então, a gente vai procurar olhar todo o aspecto biosocial desse paciente. O que ele se alimenta, quais foram os fatores que foram levando a esse processo inflamatório. Muitas vezes o processo inflamatório não está só no ombro. A gente tem uma inflamação que vem de base, um intestino inflamado, o que esse paciente toma já de medicamento, quais são os fatores de estresse que estão contribuindo para essa lesão e fatores emocionais também, que muitas vezes não deixam ele avançar, não deixam recuperar na questão do tratamento. Então, a gente procura olhar vários fatores de uma forma bem específica, quais são os hábitos diários, se está tendo algum tipo de sobrecarga, e também auxiliar esse corpo para que ele faça uma desinflamação de dentro para fora. Então, tudo começa praticamente naquilo que a gente ingere. Entendi. Também no nosso dia a dia, na questão do nosso sono. Então, dormir bem é a primeira. Quantas horas é assim, dormir bem? Isso que eu ia trazer uma pergunta para você, que eu vi uma entrevista sua na Jovem Pan, né? Falando, né? Falando. Nós estamos chique, hein, produção? Nós estamos chique. Nós estamos chique. Eu vi uma entrevista sua na Jovem Pan, né? No Reels que tá no seu Instagram. Você falando de horário de sono. Aí eis a minha pergunta. Qual é o tempo certo de sono? É de 6 ou 8 horas? Então, sono, dormir bem, eu falo que é a limpeza que a gente faz do nosso dia. É igual você deixar uma louça suja e acordar de manhã e achar que ela vai estar lavada ali. Não vai. Se você não dormiu bem, a louça vai continuar Ela continua na pia. A não ser que o ser de luz acorde mais cedo e lava a louça. Caso contrário, nada. Não vai. Né? Então, a gente tem um sistema a nível do cérebro que chama sistema linfático. É igual uma drenagem. A gente não tem a drenagem linfática do nosso corpo, no cérebro tem a drenagem linfática.
Então, dormir é muito importante e cada um tem um pulso de sono, que é uma necessidade de sono, que é diferente a sua, da minha, da dela. E, às vezes, tem pessoas que falam, não, eu com 6h30 fico bem. Mas aquela pessoa que fala, eu durmo 5 horas e está ótimo, não. Eu já não confio. O corpo ele vai cobrar 1 hora a conta. Então, não é o ideal. Tudo que a gente não faz direito, não dá tempo do nosso cérebro drenar. Durmo 4 horas e está bom. 1 hora o corpo vai cobrar. Daí você fala, poxa, agora eu não consigo mais pegar no sono, ou agora eu estou com dores, ou agora eu não consigo mais relaxar para dormir. Tudo isso vai interferindo. É pelo menos 15, 20 anos antes de se instalar uma doença que a gente tem que prestar atenção nos fatores que estão levando a uma desordem. E se a gente pensar, por exemplo, em hormônios, né? O sono tem um hormônio que se chama melatonina. E ele só é liberado quando o nosso corpo começa a desligar. Então, à noite, a luz do sol ela diminui justamente para estimular uma parte dos nossos olhos, que manda informação para uma área do nosso cérebro, que é o hipotálamo, para avisar que está na hora de dormir. E muitas vezes o que a gente faz? 9 horas da noite a gente está lá no celular, 11 horas da noite está lá conversando, está no pico. Eu não sei quem faz essas coisas. Eu desconheço. Eu acho que minha drenagem deve estar entupida. Tá, o negócio tá feito. E aí acontece o quê? O cérebro ele fala, bom, eu cansei de mandar melatonina para esse corpo que não quer desligar, então eu vou ligar. Então, eu até comentei, se você não pega o bonde, né, o trem até às 11, é o trem das 11, você vai produzir um outro hormônio que se chama cortisol. Então, tem gente que fala, nossa, mas eu produzo muito à noite. Só que daí está invertendo o que chama de relógio biológico. Né? E o relógio biológico ele tem que ser respeitado, porque nós somos seres predominantemente diurnos. Não existe um ser humano que é noturno. Até os trabalhos noturnos, eles acabam trazem gerando consequências. vários Tá estresse, escutando, várias Claudutra? sobrecargas. Mas não adianta, gente. Claudutra, Gente. eu vou dar um expose aqui nela. O expose. Claudutra é noturna. Eu sou... Passa o dia passando uma jaca deitada. Passo passando jacaré. Aí chega às 7, 8 horas da noite, aí quer falar, quer fazer as coisas, quer bater bolo, quer fazer não sei o quê. Eu tenho mas esse problema. Porque daí você inverteu o seu ciclo. Em vez de você estar produzindo melatonina à noite para se preparar para dormir, você chega uma hora que o corpo, você não desligou e o corpo acha que você está em perigo. Então, ele fala, vou mandar energia para essa mulher. Aí então, eu ele fico aumenta o nível de cortisol. Eu fico ligada, aí eu consigo produzir, aí eu crio, mas durante o dia, sinceramente... Aí eu te pergunto, como é que eu puxo isso da tomada? Então, aí é uma reprogramação que a gente tem que fazer, né? Então, a gente muda hábitos quando a gente tem algumas vantagens. Então, o que o corpo está apresentando, né? Isso, aquilo, aquele fator, aquela inflamação. Então, se a gente conseguir modular vários sistemas, você vai ter um aproveitamento, um rendimento muito maior durante o dia. Isso vai ser bom. Então, a gente tem que procurar ir regulando o relógio biológico. Você perguntou em relação a quantas horas a gente deve dormir. Isso. Sim. 6 horas é o mínimo, bem dormida, porque não adianta você dormir e ficar acordando de hora em hora. Então, 6 horas bem dormidas é o ideal, até 8 horas. Então, eu posso dormir entre 6 e 8 horas. Tem pessoas que ficam bem com 6, tem pessoas que ficam bem com 6 horas e meia, 7 horas, e tem pessoas que precisam de 8 horas de sono. Isso é muito desse pulso de sono que a pessoa carrega uma vida toda. Então, tem pessoas que sempre precisaram de 8 horas de sono, né? Talvez, claro, na infância, mais, na adolescência, mas vamos dizer na fase adulta. E tem pessoas que com 6 horas ficam bem, mas menos de 6 ou ter que dormir 10, 11 horas não é o ideal. Então, o corpo está avisando de alguma coisa que não está bem. E como que a fisioterapia, né, consegue tratar essas, né, doenças? Porque é uma, né, doença, né? A gente vai colocar assim, porque mexe com todo o corpo, né? Intestino, a gente acaba esquecendo as coisas, mexe com todo o corpo da gente. Inclusive dores, né? Porque uma noite mal dormida, gente, é muito ruim, né? Você fica cansadérrimo, dói as costas, dói o corpo. Parece que você foi atropelado. Parece que você foi atropelado. O que pode estar fazendo para ajudar a físio? Inúmeros fatores. A gente tem desde técnicas manuais que tratam o que a gente chama de sistema nervoso autônomo.
Então, o sistema nervoso autônomo, o que eu falei de estar ligado, é o que a gente chama de simpático. Então, o sistema simpático é o que nos coloca na ação. O parasimpático é o que nos estimula a relaxar. Então, para dormir, eu preciso do parasimpático. Então, existem várias técnicas manuais que auxiliam liberação de um nervo, por exemplo, que é o nervo vago, que tem ligação entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Nós temos equipamentos que chamamos de fotobiomodulação, que são equipamentos específicos para mandar luz para o nosso corpo, para dar energia e auxiliar, por exemplo, nós temos a nível da pele células que captam a luz do sol e a gente não toma sol. Então, esses equipamentos, aplicados em algumas regiões, vão ativar o que a gente chama de mitocôndria celular. Então, vão auxiliar o nosso corpo a ter mais energia. A gente pode aplicar também no crânio, no cérebro, tudo isso estimulando neurotransmissores. A gente tem alguns equipamentos que estimulam neurotransmissores. O que seria isso? Todo mundo já ouviu falar em serotonina, sim, dopamina. Aí você vai lá e toma vários medicamentos, né, antidepressivos, que fazem a recaptura da inibição da serotonina. Ou seja, o corpo tenta pegar para ele, através da medicação, a serotonina. Mas se eu não produzo serotonina, que está a nível do intestino, não adianta eu tomar medicação. O meu foi pro além. Aí o paciente vai lá e aumenta a dose, ou troca de medicamento. Então, para que o medicamento possa funcionar de uma forma melhor, nós temos que estimular esses órgãos que nós chamamos de drenadores. Então, a gente aplica, assim, fotobiomodulação no intestino, no fígado, que são órgãos que auxiliam na drenagem de toxina. Então, o primeiro já percebeu que, às vezes, a gente come alguma coisa e a pele fica ruim, por exemplo? Já. Né? Então, o que acontece? Deveria ser drenado pelo intestino, mas sobrecarregou o meu rim, que sobrecarrega o fígado, que volatiza e joga para o pulmão, e o pulmão joga para a pele. Então, o último órgão de excreção, ele é a pele. Geralmente, depois de um problema respiratório, a pele acaba ficando ruim. Mas não é que fica ruim. O nosso corpo está tentando drenar aquelas toxinas que deveriam ser eliminadas através das fezes. Então, as fezes, o nosso intestino, quanto mais ele inflama, mais ele fica permeável. E essa permeabilidade do intestino permite que passe mais toxina, mais gordura a nível do nosso sangue. E sobrecarrega o fígado. Então, gordura no fígado, por exemplo, é porque o intestino não está bom. Então, passou mais gordura para o sangue, deveria ser eliminado, mas ficou ali e parou no fígado. Cálculo renal também são toxinas que acabaram parando ali, né? Fibrose pulmonar, alterações graves em relação à pele. Podem ter uma relação, não estou dizendo que é só, mas podem ter uma relação também com os intestinos ou com essa dificuldade do corpo drenar. Então, a população está inflamando, ela está enferrujando, que é intoxicando, e oxidando, né? Então, ela enferruja. Então, a gente nós temos que dar um bom combustível. Né? Às vezes, a minha filha brinca, mãe, posso tomar suco? Eu falo, você dá suco para a planta? Não, mãe. Então, dá um suco de caixinha para a planta, ver se ela sobrevive. Ela não sobrevive, coitada da planta, já. Não é verdade? Uma Coca-Cola gelada. Imagina, quem toma isso aqui? Alguém toma isso? Não. Mas aqui em casa só água. Tá. Não temos Coca-Cola, não temos aqueles lanches gordurosos. E eu minto que, olha, Deus me defenderá aí. Mas, assim... A hora que você sai, a coisa muda, tá ligado, né? Então, eu acho que eu tenho uma missão aqui de transformar uma família. Meu Deus, não, nós não somos completamente, assim, fora do normal. Ele não bebe por conta que faz hemodiálise, então ele não faz. Mas você sabe que é bom? A família toda tem que entrar em um consenso. Porque depois você vai vendo os benefícios. Eu não estou falando de cortar tudo. Lá em casa eu falo assim, 80% tem que ser saudável. E os 20%, quando vai numa festa de aniversário, ou eventualmente, sim, pede uma pizza, ou come alguma coisa fora. Então, 80% não é difícil. É você, de segunda a sexta, estar mais regrado. Mas também não é colocar o pé na jaca, vamos dizer. No final de semana, você pega todo o lixo. Não. Mas você fez uma refeição que é um pouco mais gordurosa,
tenta compensar com um almoço mais ali, salada, grelhados, né? Então, tentar fazer uma compensação, é viver com uma saúde emocional, vamos dizer E assim. como que a saúde emocional afeta em todo, né? O corpo como um todo, né? Porque a gente tem aí dores que vêm por causa do emocional, né? Dores no corpo que vêm por causa do emocional, né? Sim. Doenças que a gente faz exame e não dá nada, são todas doenças emocionais. Como que essa fisioterapia lida com isso, né? Então, a gente tenta acalmar, estimular além desses órgãos, técnicas que vão fazer um estímulo a nível do sistema que a gente chama de parasimpático, que é ajudar o corpo a desligar. Então, melhorar a parte da frequência cardíaca. Existe o que a gente chama de variabilidade cardíaca. Então, quanto mais enrijecida ficam as artérias, então vai acumulando ali placas, ou menos atividade você faz para ativar esse fluxo sanguíneo, o que é normal? Normal é você subir uma escada, vai acelerar o coração, mas logo ele tem que desacelerar. Sim. Você não pode, por exemplo, levar um susto e ficar 2 dias com o coração parecendo uma batedeira. Não, aí você já era, filho. Isso é uma taquicardia, né? Então, você está ali com uma diminuição da variabilidade. Então, essas artérias, elas têm que ter uma certa flexibilidade. Então, nós trabalhamos desde essa variabilidade cardíaca, estimular esse paciente a ter esse retorno venoso de uma forma melhor, como técnicas que vão estimular o relaxamento da musculatura, o alívio da dor, né? Todo mundo já provou um dia, foi dormir, de repente alguém, né, soltou, liberou a musculatura e dormiu melhor. Então, é uma série de fatores. Isso aqui está viciado, porque toda noite, né? Ele pede para fazer Não, massagem? ele vira de costa e ele já fala assim, amor. Aí lá vai eu. Para soltar a musculatura. Aí, olha só. 2 minutos ele tá E dormindo. relaxa. Né? Então, dormir é preciso de um preparo. Você precisa preparar, você precisa se preparar para dormir. Então, não é simplesmente desligar o celular e agora eu vou dormir. Não, faz um chazinho, né? Toma ali um capim-cidreiro, uma camomila, diminui um pouco a alimentação antes de dormir, porque senão 3 horas da manhã seu fígado vai falar, oi, eu tô aqui. Socorro. Pessoas que acordam 3 horas da manhã com calor, né, transpirando, é um excesso de sobrecarga do fígado. Então, o fígado, 3 horas da manhã, aquela pessoa que encharca o travesseiro, tem que prestar atenção em relação ao fígado, o que está se alimentando, ou o que está intoxicando. Mas esse transpirar, acordar com calor. Então, dormir bem precisa de preparo. Você precisa se organizar para dormir. Né? Antigamente, não. Faz Antigamente, essa desintoxicação para dormir, porque a gente já vem adrenalina o dia inteiro, né? Problema. Não, agora eu paro, eu tenho, porque isso a gente tem que trabalhar, não é de um dia para o outro, né? Não. Aí você fala, não, agora é a hora de eu começar, reduzir o ritmo. É uma mudança de hábitos, porque daí quando vem, eu falo que sintomas, eles são manifestações de que algo não está indo bem. Então, não adianta, nosso corpo é uma máquina, é uma engenharia, e se a gente começa a negligenciar esses sistemas remediando, o nosso corpo ele vai cobrar a conta depois. Então, nós temos que prestar atenção a esses sintomas para que eles não venham a transformar em doença. Aí, quando a gente tem algo mais impactante, a gente fala, agora eu vou mudar meu estilo de vida radical. Então, os hábitos, eles vêm com essa mudança também de comportamento. E é claro que, para mudar um hábito, a gente tem que sentir um certo benefício. Mas, quando a doença já está instalada, a gente pode fazer muito para melhorar a qualidade de vida. Mas lembrando que existem, sim, padrões de comportamento que são irreversíveis e que a gente tem que cuidar antes. A prevenção, né? Estimulando a prevenção, comunicando o paciente, fazendo uma prévia de tudo aquilo que ele pode estar melhorando, né, para que no futuro não venha a ter nenhum tipo de sobrecarga. Então, a fisioterapia, ela trabalha de forma manual, ela trabalha com a parte dos equipamentos que vão também auxiliar nessa dor ou nesse quadro inflamatório. A gente trabalha com a orientação do paciente também em relação à suplementação, a frequenciais, que são, por exemplo, trabalham na frequência dessa dor como se fosse uma homeopatia, né? Um frequencial. Uhum. Então,
existem várias formas da gente poder estar estimulando e melhorando esse paciente. Você Além, falou que claro, também- da parte dos exercícios, Sim. né? Aí a gente sempre faz o encaminhamento para um Pilates, para trabalhar esse estímulo muscular para dar suporte. Meu Deus, eu tô aqui, tô me sentindo tão mal. Eu tô sentindo tudo isso. Ela tava. Não, eu tô sentindo. Eu não durmo, eu também tô. eu Não, como mal. posso te falar que ó, você está pensando que amanhã você vai lá na feira, vai comprar um monte de verdura, frutas, não é? Falei, não, amanhã. Não, eu vou com amanhã é um domingo. suquinho detox. Vou lá, É. não, mas eu vou lá no mercado, vou comprar um suquinho detox. Mas, assim, tudo isso, né, que você está falando, você fala assim, cara, é bem isso mesmo que eu tô pensando, né? Ó, Mas você já percebeu como as crianças estão se alimentando mal? péssima. Né? Eu ia Exatamente. perguntar isso agora. Por quê? Porque alimentar, ele envolve vários sentidos. Então, ele envolve desde a audição, ali do creque-creque da alface, por exemplo, mas o olfato, a gustação, o tato, né? E hoje a gente tem perdido muito. Eu vejo várias famílias que não cozinham em casa. Não. E aí a comida chega pronta. Então, você não teve aquele aguçar do estímulo cheiro, da da alimentação, do comida. cheiro, É. que é tão importante. E a gente viu como piorou depois da questão do Covid também. Foi, a porque os pandemia foi hábitos terrível. alimentares, eu acredito que eles pioraram bastante. Crianças com fobia, lavando a mão o tempo todo. Não que isso não seja ideal, mas perderam um pouco essa questão do contato com a cozinha. Eu falo que você quer que uma criança melhore o paladar? Claro que existem vários fatores que talvez levaram essa criança a diminuir. Por exemplo, tem crianças que têm fortes rinites, então acabam não sentindo o gosto e querem alimentos com um nível de sal mais alto, doce. E a indústria sabe disso. Então, elas potencializam esses sabores. Aquele macarrãozinho instantâneo, né? Com Meu bastante Deus. sal. Que Aquele delícia. cup noodles, Meu Deus, né? não. Aquele cup noodles. Não pode. Não Clau, não pode. Não pode, não pode. Não Aquele assim pode. que você abre, assim, o troço chega a estar duro assim Não no final. pode. Não Eu pode, posso. não. Não, eu não posso, pode. que minha pressão é muito baixa. Não faz o Não. sonso, não, que você também não pode, não. Não pode. Né? Porque geram. Então, as famílias elas estão comendo tudo que é mais prático. E a gente está vendo o quê? Que a população está aumentando de peso. As crianças estão aí com problemas de saúde que você ia ter lá nos 40, 50 anos, que nem deveria ter, mas com 10 anos elas já estão apresentando colesterol alto, alteração de triglicéridos, Diabetes. até diabetes, pressão. É. E aí remedia. Então, existem remédios hoje que algumas pessoas acabam tomando para poder comer. Não tem isso. O corpo, uma hora, cobra. Muitos medicamentos fazem perder musculatura, massa muscular. Então, não existe milagre. Então, isso é muito mais profundo, né? Porque antigamente as nossas mães, né? A minha não, mas a mãe dos outros, né? Fazia, né? Comida, fazia. Sim. Então, a gente, né? Sentia o cheiro, o toque, né? De pegar coisas feitas ali na hora. Roubar uma carne. Roubar uma carne, Fresquinho. uma batata que você sai... E hoje não. Hoje não. Então, além, né, dos vínculos que não se fazem, porque é muito gostoso, né? Quem Sim. não lembra de uma avó que, né, fazia bolo, ou de uma mãe, né, que fazia bolo? Hoje eles não estão tendo essa, né, memória afetiva. E complica bastante também, né? Muito. Porque eles não conseguem se relacionar. Né? E aí, né, vocês também conseguem tratar essas, né, crianças que estão vindo agora? Então, a microfisioterapia ela é uma técnica de toque sutil, onde a gente estimula alguns pontos no nosso corpo e atua numa área cerebral que controla as nossas emoções, que a gente chama de área límbica. Então, eu tenho uma procura muito grande em relação a essa técnica, que é uma técnica bem suave, diferente da acupuntura, no ponto de vista do embasamento fisiológico. Então, a gente trabalha mais com uma visão da embriologia. E tem vários tecidos que tiveram a mesma conexão embriológica. Então, você estimula essas áreas e auxilia o corpo a fazer essa desprogramação, auxilia o corpo nessa reorganização. Então, nós atuamos também por quê? Porque a perda do paladar ou a rejeição em relação à comida também é um sintoma. Sim. Onde precisa ser trabalhado. Por exemplo, tem crianças que não foram amamentadas no peito e precisaram tomar antibiótico,
né? Antes de conhecer O leite verdadeiro materno. o leite materno e o verdadeiro sabor da comida, por Sim, exemplo, sim. né? Sim. Então a gente não pode criticar, mas a gente pode estimular. Sim. E essas crianças, elas precisam ser estimuladas. Então, passam pelo tratamento, nós limpamos o peixe, mas a água do peixe ela também precisa ser cuidada. Nós precisamos Entendi. cuidar do ambiente, né? Com quem você vive, o que você come, com quem que você se relaciona, como que é, existe um estresse dentro de casa. Então, tudo isso precisa ser mais cercado, profundo, né? é muito mais profundo, para que a gente estimule o corpo ao processo de cura, vamos dizer. E hoje, quais né, maior aumento de casos que você tem lá na clínica? São crianças com esse toque? São aquelas que são mais ansiosas? Qual é a sua, né, procura? Eu diria que a ansiedade ela é um fator que, com essa demanda da tecnologia, aumentou muito. É porque tudo E é a muito rápido. a ansiedade, ela puxa outros fatores. Ela puxa fatores alimentares, comportamentais, diminuição da Síndromes também, prática né? de exercício físico, deixa a criança muito ligada. E eu falo que a ansiedade ela é uma dificuldade de você se manter durante o dia. Você sente muito cansaço e à noite ela demora para te desligar. Exatamente. Então, crianças que acabam invertendo também, dormindo pouco. Então, são vários fatores. Eu acho que a ansiedade hoje é das maiores procuras em relação ao tratamento Síndrome do pânico, do pânico, vocês têm também? Síndrome do pânico é um fator. A gente fala que o pânico, a asma, a própria ansiedade, ela tem uma relação muito forte com a parte pulmonar. O pulmão, nos Estados Unidos, eles falam I'm feeling blue. I'm feeling blue, eu estou me sentindo azul. Então, a gente fala que são os medos azuis. Medo azul é quando você não consegue conectar, muitas vezes, de onde vem. Então, esses dias, por exemplo, atendi gêmeas que ficaram presas no elevador com a mãe. Foi bem interessante, porque a mãe trouxe uma. E essa uma desenvolveu asma, pânico, fobia, após esse evento. Foram uns 20 minutos, elas têm 5 anos de idade. E a outra, eu perguntei, ela falou assim, eu nem me lembro. E ela realmente não se lembra porque ela não vivenciou esse estresse. Então, é muito individual a questão de como nós nos comportamos frente a alguns estímulos de estresse. O que é estresse para mim pode não ser para você e vice-versa. E essa menininha, ela ficou aqui, teve o pânico, e foi um gatilho, essa questão do elevador, porque não foi uma causa. Ela nasceu menor, ela ficou 6 meses na incubadora, né, ali, em atenção. A outra nasceu e foi para o peito. Então, assim, por que uma nasceu menor do que a outra? Então, são vários fatores que a gente não tem resposta. Não temos, exatamente. É a mesma gestação, é o mesmo amor, mas, claro, genéticas diferentes, personalidades também diferentes da forma de lidar com algumas situações. Então, nem tudo se explica. Não tem como você querer. E eu falo que nós somos um pote. Esse pote ele vai enchendo e chega numa hora que é uma gota d'água que transborda. Então, a gente não pode deixar esse pote encher. Então, por que não esvaziar esse pote antes? Então, não tem milagre. São mudanças de comportamento em vários setores. É aquela coisa, a última gotinha d'água. Nem recomendo ser 100%, mas se a gente conseguir melhorar em 70%, 80%, de alguns padrões, a gente vai repercutir isso lá na frente de uma forma muito positiva. Viu, produção? Viu? Dá para tratar. E quando é que você vê, porque a gente sente, né, que tá ruim e tal, quando é que você tem que, né, ligar aquele alerta que é a última gotinha, mais uma você derrama? Então, bem antes, né? A hora que bem antes do pote encher. Então, a gente tem que ligar esse alerta naquele dia que você está lá deitada no sofá e você fala, meu Deus, eu tenho academia daqui meia hora, eu não vou. Não, eu vou. Né? E aí vem um prato lá, um risoto, você, não, hoje eu vou recusar. Então, é bem antes, a gente tem que prestar os sinais daquilo que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia. Na juventude, a gente consegue, até bebe à noite, no outro dia está ótimo para estudar, para trabalhar. Exatamente. Mas chega uma hora que o corpo ele não dá mais conta. Hoje, se eu não dormir bem, o meu dia eu acabo sentindo o efeito daquela noite mal dormida. Então,
Como eu quero ter um dia bom, porque eu preciso estar disposta para atender, para trabalhar, eu presto atenção em algumas coisas. Eu acabo, muitas vezes, deixando de comer algumas coisas, sim, né? Até alguns eventos sociais. Hoje eu tenho 2 crianças, então tem muita festa infantil. Sim. Então, você tem que ir fazendo escolhas. Eu tento comer aquilo que é um pouquinho mais saudável, né? Mas, claro que tem dia também que a gente se alimenta mal. Mas é sempre procurar voltar para o eixo. Sai um pouco e volta, sai um pouco e volta. Então, não deixar, olhar esse pote não na hora que está transbordando, porque senão você vai ficar ali tirando gota o tempo todo. Porque ele está para transbordar, Então, tentar escutar o nosso corpo bem antes. Quando ele manifesta sintoma, é porque já está ruim. Então, não negligenciar os sintomas. Estar sempre atento, né? Estar sempre atento. E, por exemplo, essas, né, pessoas, não que eu, né, conheça algumas que fazem uso de, né, psicotrópicos para dormir, Certo. tá? E, assim, ela quer sair deles, mas aí ela fica assim, vou fazer o, né, desmame. Então, eu vou reduzindo até, né? Mas aí não dá conta, porque a pessoa não dorme. Então, mesmo reduzido, você vai tirando aos poucos, a gente sabe que não pode tirar de uma vez. Claro. Você vai reduzindo até chegar... Tem como associar um, né, tratamento com a fisioterapia para a gente, né, poder ter um, né, resultado melhor? Bom, primeiro que nós realmente não mexemos em nada da Sim. medicação sem uma autorização médica, né? Então, a gente deixa isso para o médico, sempre está podendo diminuir, né? Mas, se a gente dá uma boa base para esse paciente, uma boa orientação, e não é só fisioterapia. Quando a gente fala de saúde integrativa, a gente envolve outras áreas Sim. também. Orienta o paciente a um nutricionista, a um psicólogo, para que todo mundo possa trabalhar de uma forma integrativa e auxiliar aquele paciente naquele desejo. Então, ele está disposto a perder peso, está disposto a dormir melhor, porque você tem que estar disposto para isso. Exatamente. E você tem que obedecer tudo aquilo que é orientado. Sim. Então, não adianta fazer só metade da receita. Então, o que a gente orienta é assim, está disposto, sim, a mudar de vida? Sim. Então, procure um profissional para que, desta forma, a gente possa orientar e auxiliar na melhora da qualidade de vida. Porque a gente vê que é muita, né, dificuldade, né, na perca de peso, na produção. Sim. A gente entende sobre isso. Ainda mais quando você fica assim mais jovem, né, no meu caso, aí o troço fica mais difícil, né? Porque quando tá assim nessa fase jovem, é mais acelerado, né? E perde peso mais rápido, mas quando chega, né, lá 200, né, 50, tal, já é mais, né, complexo, né? Não produção. E como que eu posso, né, juntar tudo isso? Por exemplo, para ter um sono, né, legal, porque eu tomo, né, medicação e já há muitos anos. Então, eu tenho que ter toda uma mudança nessa dinâmica, né, de vida. Eu falo que dormir bem começa a hora que você acorda. Então, você vai dormir bem, mas você já tem que começar o dia pensando nas mudanças que você vai fazer. Então, ao invés de tomar ali um café com pão e manteiga, procurar se alimentar, de repente, um ovo mexido, sem manteiga, claro, né? Mas manteiga, uma fruta, presunto, né? queijo. Uma fruta, ir tirando alguns fatores, né? Procura fazer alongamento, né? Alongamento pela manhã. Não faltar na atividade física, porque a atividade física ela motiva você, a gente começa a ver resultado e aí a gente fala, opa, tô melhor, então eu não vou acabar me excedendo na alimentação. Então, eu falo, começar de manhã, né? Então, eu estou disposto a mudar e quero dormir melhor, eu tenho que começar essa rotina de manhã. Aprender a falar alguns nãos também. E como é difícil falar não. É difícil não pegar o problema dos outros para você, porque a gente já tem problema demais. Eu falo que respirar é importante, e respirar não é correr. Correr é importante para a parte cardiovascular, a corrida, a atividade aeróbica, mas também trabalhar a expansão do pulmão, aquela respiração profunda, uma yoga, um pilates, auxilia a estimular neurotransmissores que vão manter o bem-estar. Dopamina, por exemplo, é tudo estimulado através da expansão do pulmão. Então, a respiração ela tem um fator bem importante,
tentar manter a linha. Claro Entendi. que a gente não é 100% o tempo todo, a gente oscila. Eu falo que a gente tem 998 pequenos eus dentro da gente que fica ali Mesmo? brigando, né? Sabe um tapa. Tem aquele pequeno eu que quer ir para academia, tem o pequeno eu que quer ficar no Não, sofá. só tem um que fala assim, ó, seja saudável. Os outros, né, 99, não, vamos comer pizza, vamos sair, vamos fazer o quê? Né? Então, Esse é o terrível. Né? Você falou que tem algumas doenças que dá para, né, tratar infantil. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Asma, né, bronquite, renite, essas coisas, porque são A pulmonares, rinite, ela a gente, na visão biológica do porquê que algumas doenças se instalam, vamos dizer assim, por exemplo, a nível do cérebro, que controla algumas emoções, controlam também alguns órgãos e comportam e também tem relação com alguns comportamentos. Por exemplo, o intestino. O intestino fica no lobo temporal esquerdo. O lobo temporal esquerdo não controla só o intestino, controla a fala, a comunicação, as crises de identidade. Então, cada patologia ela tem também um órgão de referência, vamos dizer. E essas rinites, elas têm muito com, a gente chama de medos de enfrentamento, que é o medo do bater de frente. Até tem um vídeo bem interessante de uma elefantinha que perde o filho, e toda vez que a manada passa, está chegando próximo, a tromba começa a liberar mais água, como se fosse uma coriza. Uhum. Ou seja, ela está pressentindo o reviver aquele momento novamente. Então, é claro que a rinite ela tem vários fatores que a gente chama de hipersensibilização, que, inclusive, começam lá no intestino também. Mas tem uma área cerebral, onde pode atenuar esse pressentir. Então, aquela criança que ela está muito ligada, ela acaba, às vezes, tendo dificuldade de focar numa atividade, numa tarefa, na escola, porque é como se ela estivesse apagando pequenos incêndios. Então, você consegue trabalhar nessa área cerebral através do toque. A psicologia, ela verbaliza, isso repercute no corpo. Nós trabalhamos no corpo para repercutir via cérebro. Então, é assim que a gente trabalha com as crianças, é assim que a gente trabalha em qualquer idade. Então, não existe uma diferença. E as crianças respondem muito bem, muito bem. E os idosos também, né, procuram bastante? Bastante. Claro que os idosos, muitas vezes, já procuram por algo que está instalado. Né? Mas o que a gente puder garantir a qualidade de vida é o fator principal. Tem alguns deles que a maior parte é mais sentimental, precisa ser, né, tratado dele mesmo, né? Vamos supor, tem uns que têm medos, né, fobias, claro. e tem lugares, né, no nosso corpo que a gente, né, consegue tratar isso? Então, a gente estimula essas áreas cerebrais que fazem esse desligamento. Eu não vou curar um trauma. Sim. A gente vai minimizar o efeito que isso teve em relação ao organismo. A gente não vai trabalhar na doença, a gente vai melhorar a qualidade de vida para que o corpo tenha energia para lidar com algumas questões que já estão instaladas. Né? Ninguém vai prometer a cura de nada. Não, mesmo mas a gente pode melhorar. Sim. Né? Então, cada um, dentro de uma patologia, tem um tipo de comportamento. Tem uma relação muito grande também. Eu tenho uma outra formação que se chama Eneagrama. Uhum. O Eneagrama ele é o estudo das 9 personalidades. Então, cada personalidade ela tem um desejo, ela tem aquilo que é bom, mas tem aquilo que precisa, talvez, ser melhorado. Nós nascemos, eu falo, com a nossa personalidade, sim. Antigamente falavam que a personalidade ela aparece depois dos 2 anos de idade. Você trabalhou com enfermagem, né? Trabalha com enfermagem. Você vê bebês que você já sabe como que é a personalidade da criança, né? Então, essa personalidade, ela já está lá, para mim, ela já está lá dentro do mundo, já está no outro. Já está ali dentro. Já nasce dentro. com a criança. Mas, quando a gente é criança, nós somos mais parecidos com essa essência. E a gente, conforme vai envelhecendo, a gente vai entrando muito numa personalidade.
Então, às vezes, a gente tem que... a gente fala, mas, nossa, se eu sair da minha casa, eu morro, né? Exatamente. E não, a gente tem que entender que eu não posso entrar tanto na minha personalidade, os outros não têm que viver. Então, a gente tem que se aproximar um pouco mais da essência. Na juventude, a gente dorme em qualquer lugar, dorme em barraca, o amor é lindo. Tudo é maravilhoso. Conforme vai passando, a gente vai entrando mais na personalidade, a gente vai ficando mais ranheta. Então, isso a gente também tem que prestar atenção. Tipo, só vou no banheiro da minha casa. A gente tem que prestar atenção em relação a esse entrar muito na personalidade. Né? Nós não somos o centro do mundo. A gente tem que aprender a ceder. Viu, Alecrim Dourado? Você não é o centro do planeta. As pessoas têm problemas, é isso. E não se... Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que aprender a ceder, a gente tem que aprender a ouvir. Exato. Né? A dizer não. A dizer não. Exatamente. Produção, a sua pergunta que eu estou esperando que você ia fazer para ela. Eu já fiz a pergunta. Agora tem a perguntinha. A básica, que essa que vai... A coringa. Ela vai lá no fundo, hein? Se prepara. A doutora falou que tem 24 anos de atuação na área, né? Isso. Quem foi a doutora Maria durante a pandemia? Bom, eu falo que cada um, nós estávamos todo mundo na mesma tempestade, a tempestade era a mesma para todo mundo, mas em barcos diferentes. Eu pensei muito, claro, em relação à minha empresa também, num contexto familiar, sem dúvida alguma, né? Aquela mãe que procurou proteger os filhos, tudo, mas eu também tinha uma empresa onde eu tenho uma família, onde nós temos funcionários, temos pessoas que precisavam também voltar e precisavam que essa empresa estivesse fortalecida. Pacientes que estavam precisando também dos tratamentos. Eu sempre disse que eu não tinha medo do Covid, eu respeito o Covid. Né? Então, com todos os cuidados, a gente precisava cuidar da mente também de cada um. Muito. Eu não tive tempo para entrar no medo fóbico, tipo, de paralisar e falar assim, bom, agora eu vou ficar dentro da minha casa, vou trancar todas as portas e o vírus não vai entrar. Eu tive que enfrentar. Então, assim que a gente pôde voltar a atuar com todos os cuidados, nós voltamos a atuar no mesmo dia. Então, não dava tempo de entrar numa fobia. A gente tinha que pagar os funcionários, todo mundo tinha que estar aos poucos voltando. Então, quem eu fui? Eu fui para um lado que a gente chama de contrafóbico. Não paralisar, mas pegar as ferramentas que eu tinha e poder adaptar ela para esse novo, que a gente achou que ia ser só 15 dias e que não foi. Não foi. Né? Foram várias idas e voltas. Né? Então, eu fui um pouco para esse lado de defender também o meu território. Eu fui linha de frente, né? A gente ficou né, com esses casos e a gente tinha medo. Então, a gente tudo que a gente tinha, assim, eu quero chegar em casa bem. E aí você tirava a roupa na porta, você tirava o chinelo, você tomava banho, você fazia tudo aquilo. Mas era uma coisa tão louca que, né, parecia que você estava infectado com aquele vírus. Sim. Mesmo você tomando todos os, né, cuidados. Muitos, né, de nós ficaram doentes e até hoje não conseguem voltar. Foi aqueles que ficaram, né, que viram muitos mortos, porque assim, tinha dias de ter 10, 20 corpos na câmara fria, né? Então, e você tirar paciente, pôr na maca, porque não tinha maca. Então, era um né, cenário de guerra mesmo. Então, foi uma coisa assim que trouxe para a vida de muita gente muitos traumas, Então, hoje eu vejo que ali na hora a gente conseguiu se proteger, mas hoje está meio complexo. Eu falo que teve a primeira onda, a segunda, né, a terceira, e tem agora a onda que é a questão emocional, que a gente viu o quanto o Covid impactou na população. Agora, né? Tanto que eu peguei, o pai pegou, a mãe pegou? Não, eu não peguei. A minha consequência é que meu pulmão nunca mais foi o mesmo. Certo. Eu também não tive. E o que eu vi é que muita gente que também foi para a linha de... Não posso generalizar, mas como que eu não tive contato? Eu devo ter tido muito contato. Não, com certeza. Né? Só que o Covid foi estranho. A gente não sabe como que impactou, porque nós vimos pacientes extremamente doentes pegando o vírus na fase
né, de maior ali, Sim. de alteração ali do delta, tudo, e que não tiveram nada, como pacientes saudáveis que tiveram Que viera óbito. Então, foi algo difícil da gente entender o comportamento e de como que ela proliferava. Né, que hoje a gente olha, tem a dengue também que está aí, que as Sim. pessoas também estão morrendo e que ninguém fala nada, e que isso também traz consequências, né, para nós. Então, a gente tem como, né, fortalecer o nosso, né, sistema imunológico através dessas fisioterapias e tal. Sim. E outra, vamos dizer, 90% da imunidade está no intestino. Ih, tô lascada. Então, a alimentação ela é um fator muito importante para essa questão da imunidade. E quando a pessoa Então, fica e 3, não 4 só dias sem ir ao banheiro? Então, isso aumenta a permeabilidade do nosso intestino. É ruim, porque começa a proliferar ali gases que vão promover um aumento ali de bactérias ruins, né, e que não vai digerir de uma forma efetiva. Então, a gente tem que estimular para eliminar. Então, tem que cuidar com o que se alimenta, né, procurar ajuda médica também. Não pode ficar 3, 4 dias sem ir no banheiro, não. Tanto o paciente que tem o intestino muito solto, é ruim, porque existe algo irritativo e isso está fazendo com que as bactérias boas Sim. acabem sendo eliminadas, quanto o paciente com a constipação também. Quando a gente fala entre cérebro e intestino, hoje várias pesquisas apontam para o que a gente comentou lá no começo da questão da sobrecarga a nível do nosso cérebro, como que desintoxica o cérebro. Existe uma comunicação muito grande entre cérebro e intestino. Então, se o nosso cérebro, o nosso intestino está intoxicado por uma barreira que a gente chama de hematoencefálica, pode transmitir também algumas toxinas a níveis cerebrais que vão acumulando, como a beta-amiloide, no caso também Parkinson, Alzheimer, né? Que hoje a gente tem vários estudos falando da relação do eixo intestino-cérebro. Meu Deus, como o intestino é importante. É importante. Ele é muito importante. A gente tem visto muita parte de perdas de memória também, Sim. vários pacientes. Então, um quadro de autismo, o autismo também tem a ver com essas inflamações. Bem possível, tem várias pesquisas mostrando a questão da metilação, dessa intoxicação a nível do fígado com a relação do autismo. Não estou dizendo que é a causa, mas também é um estudo que houve, né, uma mudança drástica nos últimos anos da questão alimentar, de substâncias químicas processadas. Então, o que a gente puder hoje buscar da natureza, né? Então, estou comendo um pão sem glúten e sem lactose não estou dizendo para cortar a lactose, mas assim, às vezes a gente acha que são produtos saudáveis que estão na prateleira do supermercado, mas são produtos embalados, então eles têm um nível de histamina muito alta. Histamina é o que provoca, por exemplo, assim, ações alérgicas, né? E produtos industrializados, existem alimentos, por exemplo, a banana, né? Quem tem um nível de histamina alta tem que evitar, porque a banana muito madura ela tem muita histamina. Então, quem tem muita alergia ou muita sensibilidade não vai ficar bem com alguns alimentos, por exemplo, o suco de uva, o vinho, né? Tem pessoas que ficam vermelhas, tudo isso é uma reação estaminérgica. Então, acho que a gente tem que procurar trabalhar essa base. Fiquei preocupada agora. Vou ter que procurar um médico. A gente tem que cuidar. Porque assim... Porque quando... Aí, assim, eu estou com perda de memória. Não, a gente está com perda de memória, mas o que foi provocando isso? Eu sou uma pessoa que nunca desliguei, não me permitia dormir, me alimentei mal, ficava preocupado com a vida de todo mundo. Peguei o problema dos outros, não veio tomar conta só do meu. Sim, então tem vários fatores que chega uma hora que o cérebro ele fala, chega. Ele fala, filha, já deu para você, né? Vamos parar com isso. E eu acho interessante assim, porque o carro a gente leva na concessionária, na melhor, faz a revisão ali dos quilômetros, coloca a melhor gasolina, lava o carro, limpa, deixa bonitinho. Qualquer barulhinho a gente procura ajuda. E o nosso corpo, não. Nosso corpo a gente vai lá e remedia. Não é nada. Não, tem uma dorzinha. É só uma dor de cabeça. A dor de cabeça não é nada, não. Não vou no banheiro há 4 dias, 5 dias, mas é normal. Nada, é normal, tá tudo... Não vou no banheiro, vou tomar um laxante. Vou tomar um laxante, resolve o problema. E aí, por exemplo, a gente tem bactérias que a gente... por exemplo, o parto normal, né? Você como enfermeira,
Tem bactérias que a gente só adquire no parto normal. Do parto Tem normal. bactérias que só adquire no aleitamento materno, nos bons alimentos ali na primeira infância. E aí, quando você toma, por exemplo, um antibiótico, não estou dizendo que não pode tomar. Tem casos que são necessários. Casos e mas casos. Tem casos de crianças que fazem 3, 4 ciclos de antibiótico por ano. E aí você acaba varrendo, porque o antibiótico ele não é tão inteligente que ele vai lá, oi, vou só matar as Não, bactérias só esse ruins, aqui, ó. Aqui tem um xizinho. né? Ele né? vai matar as bactérias boas também. E isso também são com outras medicações. Por exemplo, eu vou tomar um medicamento para reduzir o meu colesterol. Não era melhor a gente olhar a base disso, o que está causando? Né? É uma inflamação do intestino? Por que está passando mais gordura? Do que você tomar uma medicação que ela não vai ser inteligente, vou lá na artéria reduzir a gordura. Ou, não, ele vai reduzir hormônio é gordura, o cérebro Sim. é gordura, é a gordura boa. Então, o hormônio só funciona com gordura, o nosso cérebro funciona com gordura. Então, se eu tomo uma medicação que vai reduzir gordura, pode não reduzir só aquela que eu gostaria a nível arterial. É como um vai reduzir a tratamento de gordura do câncer, corpo né? como Que um vai fazer todo. uma quimioterapia, ele vai queimar célula boa também. Tudo. Assim é o medicamento, né? Porque É. ele acaba também, arruma de um lado e estraga do outro. Essa que é a grande verdade, né? Então, assim, o que eu diria, procura andar um pouco mais devagar, eu acho que em algumas coisas, que tem aquela música, né? Ande devagar, Porque já eu tive pressa. né? A gente anda devagar, mas tem hora que se você não der uma acelerada, o negócio não funciona. Né? Mas a gente vê também que algumas crianças também já vêm com essas necessitações dentro do ventre. Né? Isso pode acontecer das mães... traumas que as mães tiveram na gestação e que depois que nasce, aí a mãe começa a perceber que devido àquele trauma, essa criança teve algum sintoma? Como eu disse do caso das gêmeas, né? Uma desenvolveu, a outra... o elevador foi gatilho para uma e não foi para outra. Né? Então, tem muito a questão da percepção e de como está o pote de cada criança na hora de uma situação de estresse. Mas é claro que crianças, por exemplo, às vezes as mães levam crianças que têm um grande medo, né? Mas, de repente, antes daquela gestação, ela perdeu 3, por exemplo. Eu tive, na gestação, eu fiquei em repouso, mas foi só um mês. Depois da gestação, foi tudo normal. Mas aquele um mês onde teve um descolamento de placenta, onde teve um sangramento, a criança ela já tem um sistema nervoso ali bem formado, né? Que se forma nas primeiras semanas já de vida. Então, você tem uma programação que é captada ali, todas as informações de aprendizado. Então, ela já aprendeu que, às vezes, ela tem uma questão de perigo. Então, passou por um risco, vamos dizer assim. E aí tem dificuldade de dormir sozinha, dificuldade de ficar longe da mãe. Tem crianças que exigem muito desse contato. Por quê? Porque é onde transmite segurança. Entendi. Né? Então, nós, como pais, precisamos estimular essas crianças a seguirem. Porque ninguém quer um passarinho ali. A gente quer que ele voe. Não, eu tenho uma afilhada que eu já vou dedurá-la aqui, né? E que, assim, ela está com 4 anos, que ela vai fazer agora dia 22, e ela ainda não saiu da fralda. Sim. E aí eu já falei para elas, falei, olha, vocês precisam tirar ela da fralda, porque é uma dependência muito grande, né? Claro. E todas as vezes que eles tentam tirá-la, ela regride. Entendi. Então, tem como tratar essa a gente criança? tem que avaliar, às vezes até com uma equipe um pouco maior, o que está acontecendo. Né? Também orientar os pais, mas assim, é um pouco complexo, a gente tem que ver todo o contexto, né? Mas tem como ajudar, porque ela está tendo essa dificuldade de sair da fralda, tem crianças que têm dificuldade de evacuar sem a fralda. Ela não consegue. Tem criança que fica sem a fralda, mas para evacuar, por exemplo, precisam da fralda. Isso é bem comum, não estou dizendo que é normal. Então, a gente precisa avaliar todo um contexto do que está acontecendo realmente com essa criança. Vimos, Sofia? Nós vamos ter que conversar seriamente. Porque, às vezes, por trás tem uma dificuldade de crescer. Então, se eu sou o bebê,
todo mundo vai estar mais A minha atento. atenção é tudo para mim. Atenção é tudo para mim. Síndrome de Peter Pan? Né? Então, assim, é complicado a gente falar de uma patologia, porque Não, a mesma patologia tem muitas causas por trás que a gente precisa estar e essa tem cercando, várias causas, assim. interferindo, né? E eu já tinha visto isso, porque a gente vê, né, a gente percebe a fala, né? Porque uma, né, criança com 4 anos, ela já tem que falar normal, né? Então, assim, eu já tinha visto isso e nós vamos tomar, né, providências sobre isso, viu, dona Sofia? Mas eu queria perguntar uma outra coisa. Tem muita gente que tem trauma pós-morte de algum, né, parente e tal, e não consegue mais ir para, né, velório. Tem como tratar também? Então, nem todo mundo se comporta igual. Não. Né? Então, a gente procura entender quais são as fragilidades dessa pessoa. Por que isso tocou tanto, esse paciente? O que ele já teve de outras perdas para aquilo lá ser um gatilho? Então, eu costumo dizer, é um pote. Ele foi enchendo, naquela hora talvez transbordou, porque é diferente o comportamento de cada um em algumas situações de estresse. Tem como ajudar. Tem que ajudar a superar, a fazer com que esse paciente ele enfrente as perdas de uma forma melhor. Até costumo dizer, a gente precisa de várias âncoras. Né? Então, precisa... quando eu falo assim, pelo que a gente vive, nós precisamos ter 11 sentidos para a nossa vida. A gente precisa viver pela nossa família, claro, pelos amigos, pelos filhos. Se a gente for nomear, filhos e família são os mais importantes. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa de um bom relacionamento a nível social. A gente precisa viver também pela caridade, pela espiritualidade, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Então, a gente precisa, pelo nosso trabalho, precisa de várias âncoras para que, quando a gente tenha um evento, a gente tenha onde segurar. Exatamente. Então, na pandemia mesmo... Eu vi pessoas que ficaram extremamente fóbicos, que se trancaram em casa e falaram, daqui eu não saio. Né? Mas, assim, claro que isso é muito particular de cada um, mas o que levou cada um a ter alguns tipos de atitude, de comportamento? Né? Pessoas que lavam as mãos o tempo todo, né? Elas já lavam a mão. Eu tenho pacientes que a gente verifica pessoas que até hoje estão usando a máscara, mas pequenas doses também ajudam a fortalecer. Sim. Então, a gente também tem que ter o contato com vírus, com bactérias, como forma de fortalecimento. Antigamente, a gente deixava os filhos brincar na terra. Esses fazer de hoje, né? Pronto, acabou. Olha, entrou a história do Enzo. Mas que criança que brinca na terra não hoje? tem. Não brinca mais. Não brinca mais. Não brinca. Não brinca. São poucas as crianças que brincam correr verdadeiramente na rua, terra. Né? Acaba sendo um evento, né? Sim. Um evento onde brincou na terra. Uma vez mas não faz parte mais do dia a dia. Uma vez, essa semana, eu vi uma imagem que eu achei bem interessante. Antigamente, as mães tinham que mandar os filhos para dentro. Hoje, eles têm que mandar os filhos para fora. Para fora. Porque eles não querem sair. A gente brincava na rua, vinha todo fedorento, né? Tomar banho. Mas eu nem suei. Nem suei. Tava tudo... Perdi a ponta do dedão. Tudo bem. E hoje não. Hoje a turma tá muito assim, né? Dentro de casa, se protegem de tudo. E tá uma geração bem complicada, né? Porque a pessoa vai criando ali alguns traumas, algumas coisas que eles não estão conseguindo superar. Né? Então, eu acho que todo tratamento é válido. Eu acho que essas pessoas aí, né, tem que procurar mesmo. Se você né, consegue, né, juntar tudo isso para estar bem, acho que vale a pena, né? E, né, tratar de dentro para fora, né? Isso. Porque de dentro para fora, porque de fora para dentro é fácil, é só o bisturizinho, né? Já sobe aqui, já faz... Alguém que olhou para nossa cara e falou assim, das mães, não quero presente, eu quero Botox. Eu decidi, eu falei, eu quero... Mas eu não tô certa. Você tá certo em cuidar de você. Viu? Claro. É sempre Vai isso. querer uma panela? Não. Né? Panela, tapoé, essas coisas. Não. Então, assim, eu aprendi com a idade que a gente tem que falar o que você quer. Sim. Porque senão você fala, ai, obrigado, gostei tanto dessa panela, mas dentro de você fala, nossa, que bosta. Falar que você quer uma coisa. Mas assim, né? Por exemplo, a mãe que ela
dar muito para o filho ali. Claro, é o que eu falei, a gente tem que Sim. ir selecionando ali. Mas você corre o risco de um dia o filho olhar para você e falar assim, tá, mas não pedi. Você fala, eu vivi para você. Daí o filho fala, mas eu não pedi. Eu não pedi para nascer. Não pedi para que você vivesse só para mim. Né? Eu acho que a gente tem que viver por Sim. todos esses 11 sentidos. Exatamente. Não É, só a- por um sentido só. a E mãe- sim, tem o seu horário de fazer a unha, de arrumar o seu cabelo, de se maquiar, de cuidar de você. Tá no direito. Viu, príncipe? A mãe Direito. mesmo, há anos atrás, ela já tinha criado eu e meu irmão, né? Meu irmão chegou nela, minha mãe tava lavando louça. O meu irmão, psicólogo, olhou pra cara dela e falou assim: mãe, você já criou os dois filhos, o que você vai fazer na sua vida agora? Então, aquilo, assim, eu não tinha vontade. Porque, enfim, foram um monte de coisa acontecendo. Então, Primeira coisa, Olha que legal. Primeira coisa, minha mãe queria esganar meu irmão. Mas que legal, ele sim, falou porque algo assim, sábio, assim, sério. teve uma chave, né? Porque eu sempre cresci ouvindo que eu era burra. Então, Entendi. como eu tinha dentro de mim que eu não ia aprender, porque eu era burra. Então, aquilo já estava certo. E o dia que ele chegou e falou assim, bom, mãe, você já criou os filhos e você vai fazer o quê agora? Eu falei, como assim? Eu sou mãe. Aí eu peguei aquela informação, falei, eu mato ele agora, Aham. gasto o meu réu primário, né? Ou eu uso isso de uma outra forma. E assim, é a espiritualidade uma das âncoras. Sim. Deus abriu a minha mente assim, não, eu falei, eu vou estudar, eu vou, né trabalhar. Então, hoje eu quero fazer tudo de uma vez, entendeu? Então, eu fiz a faculdade, né, com o técnico, prestei o concurso, então, aqui eu deixei legal. quase todo mundo No doido. mesmo ano, de manhã ela trabalhava, à tarde fazia técnico e à noite faculdade. Ela se formou em auxiliar técnico e graduada em enfermagem no mesmo ano. Olha só, parabéns. Mas isso foi Legal. assim, esse suporte que eu tive Aham. da família, um pastor que, olha, é um anjo, né, na minha vida, psicólogo, me ajudou ali. tanto, me ajudou Olha que tanto, importante. me ajudou tanto. Falei, ai, Claro. Senhor, obrigado. Então, assim, a gente tem que ter saúde, né, física, Sim. Essas velhinhas aqui já foi tão cobaia tanto furei tempo. tudo. Mas que bom, você foi fazer faculdade com quantos anos? Eu tinha 38, né, amor? 38. 38 anos. 38 anos. Mas Legal. antes disso, eu tinha feito só o primeiro grau. Aham. Um ano antes, eu acabei, né? O primeiro grau, nem pensava nesse episódio. Aí veio, falei, não, eu vou para cima. Aí Legal. era tanto livro, era tanta coisa, que eu falei, Senhor, eu vou enlouquecer. Porque a gente não se julga apto, né? Porque você ainda tem que lutar com aquelas correntinhas que estão lá dentro. Ela pegava Sim. o ladrilho da cozinha, Eu desenhava ela na tirava parede. tudo, ela desenhava na parede, ela se dava uma aula. Porque assim, eu tinha matérias que era muito complexa para mim. Farmacologia. Farmaco, fisiologia, onde que o Aham. medicamento vai, como é que ele vai agir. Aí eu falei, mas como que eu vou aprender isso? Eu nunca vi na minha vida. Certo. Aí a minha cozinha virou meu quadro negro. Você chama hoje de mapa mental. Aí eu Então, ela fazia o mesmo... mapa mental dela. Sim. Aí eu mesma desenhava, não, olha, esse faz tal função, esse aqui faz isso, quando faz, né, sinapse acontece isso. Mas isso eu fui estudando, né? Então, Claro. hoje, claro que se eu tivesse uma profissional como você, eu já ia lá dar uma força, E eu- porque tudo ajuda. Eu olhava que eu pensava que era tão estranho, quando eu fui pra faculdade eu fiz a mesma coisa. Ele fez a mesma Sim, coisa. com certeza. Fiz a mesma coisa. Legal. Então, assim, como é bom a gente estar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente bem. Com certeza. É bem difícil manter pra- tudo isso. É, E não para é quem assim. sempre escutava que era burra e não ia ser nada na vida, ela Certo. passou em 3 concursos públicos. Olha só. Passei em Parabéns. 3, um em nono, Então, outro em 10º. Em algum momento, você tinha crenças que a gente chama de crenças limitantes e que foram vencidas, porque você ultrapassou. Talvez quando seu filho comentou pelo que você ia viver, você virou uma leoa. Falou, peraí, né? Mas chega O meu casos filho assim para você? Chegam muitos casos. E a gente tem uma técnica, eu não aplico, minha sócia aplica, que chama Psyche, que trabalha justamente com as crenças limitantes. Então, você às vezes tem algumas crenças que você cresceu com elas e que você acredita piamente nelas e você não se sente capaz de. Então, a Clau pode. Então a Clau pode. Então veio. Então, quando tudo isso aconteceu, eu falei, não, mas menino, eu consigo.
A redação que eu fiz, né? Porque a gente precisa fazer, né? A redação Claro. para o Enem. Eu tirei 8. Falei, o quê? Como é que é a história? Enquanto tem gente esses que Sim. estão chegando agora, não conseguem interpretar um texto. Certo. Eu falei, não, gente. Cara, Mas olha, foi esse- sofrimento. Não, esses... Só pra completar isso aí. Eu vi um vídeo esses tempos atrás que eu achei o cúmulo. Chegando em pessoas jovens e mostrava uma figura histórica e um influencer. Ele conhecia o influencer e não conhecia a pessoa histórica. Sim. Mas nós É. estamos em tempos, É. né? Modernos, né? Modernos. Antigamente, quem era famoso, todo mundo conhecia quem era famoso, né? Hoje Hoje é por assim, nichos. É. Hoje é por nicho. Hoje é por nichos. Para a gente finalizar, vamos fazer aqui um ping-pong, Meu um bate-bola. Deus. Não Vamos pode lá. pensar muito. Não pode pensar muito. O que eu falo, o que vier na sua mente, Tá ótimo. você vamos lá. vai falar para mim, tá? Se Certo. demorar a pensar, Tem Ai, cri-cri. ai, ai. Tem cri-cri. Oh! Tem Tem que Então pode pôr o cri-cri aí. medo, Medo. Algo precisa ser superado morte, também. saudade, Saudade, algo que não tem no dicionário, mas que mora dentro do nosso coração. Num lugar que a gente não conhece, talvez. raiva. Raiva precisa ser eliminada. Quando tem inveja de mim, eu Finjo que não estou aqui. Finjo demência. Quem você mandaria para uma ilha deserta com passagem só de ida? Com passagem só de ida, meu Deus. A lista é grande. Acho que a lista é bem grande, hein? Não, eu acho que eu mandaria o medo, talvez. Seria Deixa bom. ele ir embora. né? Fica lá sozinho. A Fé. tristeza. É a tristeza, A tristeza também. eu mandaria, com certeza. Fé, Fé, procurar fortalecer a espiritualidade. família. Família é a base. É por isso que a gente vive, né? Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Por quê? Porque cri, 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 cri. Pode pôr. Olha, não sei. Mas eu acho que uma vida sem confusão, sem problemas, ela é bem melhor. Né? Então, Ter não razão vale ou a ter pena. paz? Ter paz. É igual eu, assim. A doutora não tem cara de Ter paz. que é barraqueira. Ah, não tem, né? Não é? Eu não vou entrar numa briga. Não, eu prefiro a minha paz. Ter paz do ter que paz, ter tranquilidade. injustiça. Hoje eu prezo isso. mais a paz, né? Injustiça, eu acho que a gente tem que ver o outro lado também. Será que tudo é injusto? Exatamente isso. É Né? que realmente a pessoa nunca ajude um lascado sem Eu saber acho que a gente por tem que que ele está saber o lascado. porquê, né? Acho que injustiça é isso, é olhar o outro lado também. Aí não é injustiça. Ah, Fácil entender. depende, né, do lado que está Depende vendo, né? Depende de lá. Doutora, tá vendo? foi muito bom tê-la aqui, foi esclarecedora. Assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu faço isso, nossa, eu estou fazendo isso, eu não estou dormindo. Bom, porque- se eu já conseguir mudar um pouquinho, já falei, né, não, mas... para vocês, a qualidade de vida, depois vocês vão me mandando lá. Ó, eu tô aqui, ó, na academia. viu na academia? Dança, Marca aquele prato de salada. Ai, não, ele vai lá e tira a foto, viu, doutora? Vai sim. academia, eu Vai não. ajudar todo mundo, tenho certeza. E também quem está assistindo a live, eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor alguns fatores, né? Caso eu queira, né, falar com a senhora, né, me consultar, aonde eu te acho? Bom, eu tenho uma clínica, chama Clínica Salgado, ela fica na Avenida Serra Azul, 2747, um pouquinho abaixo ali do Village Bourbon. No Instagram, @microfisioterapia.maringá, e também podem ligar lá na clínica 44-3227-8181. Tem que, né, marcar Tem horário. que marcar tudo certo. horário, tudo certinho. Então, galera que tá aí, eu preciso, vai ser maravilhoso, né? Pode Não, passar- produção? Pode passar suas redes sociais É, também. microfisioterapia.maringá. Viu, é gente? o Instagram. Vamos entrar lá, porque, olha, acho que a produção nós vamos ter precisando, né, Não tá precisando, produção? porque a gente tá funcionando muito irregular. Galera, um beijo pra Vamos vocês. lá. Produção, sábado que vem nós temos quem? A psicóloga Juliana Ixi, e Jesus. E a G.
A psicóloga Juliana e a Jay. Vai dar bom. Meu Deus, a Juliana trabalha com a gente. Vai dar bom. Será que Ela vai é dar? psicóloga na nossa clínica. Não, também. Jesus. É uma pessoa fantástica. Aí, então, ela vai vir junto com Quanto a gente, com ótimo. Oh, que vem legal. também. Se quiser vir, vem também. Meu Deus, Vem. sábado que vem eu tô num simpósio. Não, se quiser vir, porque acho que vai rolar aqui uma conversa muito legal. Eu acho que a gente vai traumatizar a psicóloga. Eu tenho um filho psicólogo, então eu sei bem lidar com os psicólogos, né? Que joia. Porque eles têm não é um hábito, mas acho que é profissão deles. Eles te analisam o tempo que você chega e o tempo que você sai. O meu filho faz Tá isso. certo. Aí a gente já fica pra ele. Já falei, filho, você é psicólogo da porta pra fora, da porta pra dentro, você é meu filho. filho, Então claro. esquece essa coisa aí. Então tá bom? certo. Doutora, brigadão por você ter Eu que agradeço. vindo Obrigada aqui, vocês, né, a dar tanto. paciência aí, toda... Imagina, nós estamos aqui pensando já mudar, né, produção? Eu preciso dormir mais. Eu acho que eu vou ficar aqui pra janta. É Vocês isso vão fazer mesmo. uma salada, Olha, eu não hoje sei um não, mas creme você já grelhado. viu aqui o que tem aqui, né? Você tá sentindo o clima, tá bom? Ah, que joia. Tem uma saladinha verde ali. Tem uma saladinha Tem um verde aqui, verde. ó. Tem um verde, ó. Produção, eu acho que não vai rolar isso aqui não, hein? Gente, um beijo pra ótimo. vocês. Fiquem com Deus até sábado que vem. Deus quiser para um papo aí. Quero agradecer a mulheres empreendedoras, né, que tem dado aí uma força, né, pra gente, tem indicado pessoas, as pessoas têm vindo. É uma bênção. E dizer pra vocês que próximo sábado nós estamos aqui de volta, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, gente. Fui! Tchau, tchau. DJ Alejandro Barrera. I try to disguise